Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Anderson Figo, sou editor de mercados do Infomoney e a gente está começando agora mais uma live da série VRB Talks. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Leonardo Linhares, né? O Léo Linhares, que é sócio e gestor da SPX. Léo, obrigado pela presença. Quem vai me ajudar a conduzir aí essa conversa é o Thiago Fernandes, né, que é o CEO da VRB, e o Luciano Tello, que é o diretor de investimentos da XP. Pessoal, obrigado, boa noite. Tiago, se você quiser ficar à vontade para falar um pouco do VRB e já fazer a primeira pergunta para o Leonardo. Anderson, obrigado pela introdução, obrigado a você pela audiência. A gente está indo para a 13ª edição da série VRB Talks, são cerca de 100 mil visualizações. A gente criou essa série para aproximar você dos gestores investidos pelo VRB Previdência e VRB Multimercado. São dois fundos de fundos que viabilizam acesso à mesma inteligência de alocação das famílias mais ricas e influentes do Brasil, a grandes gestores de recursos, muitos deles fechados para captação, impacto na vida de quem mais precisa, toda a taxa de administração cobrada, tanto no VRB Previdência quanto no VRB Multimercado, depois de custos, elas são revertidas para projetos voltados para educação e inclusão produtiva no Brasil. Os fundos de fundos VRB revolucionam a forma como você investe e faz filantropia. Se quiser saber mais, só acessar @VRB Impacto ou www.vrb.org.br. Queria agradecer a XP, Infomoney, a SPX. A gente vai bater um papo com o Léo Linhares, a gente é parceiro do SPX Falcon desde 2016, praticamente no lançamento do VRB Multimercado. Obviamente, a gente não está arrependido com a parceria. Queria agradecer mais uma vez por todos esses anos juntos e queria pedir para o Léo contar um pouco sobre a trajetória e sua trajetória profissional, a SPX e a estratégia, por favor. Boa noite, Léo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Anderson. Boa noite, Luciano. Obrigado a XP, a VRB, a Infomoney pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, falar um pouco sobre a minha história e acho que dividir e receber conhecimento, né? Então, a minha história no mercado veio sempre de um desejo de fazer algo diferente através do meu esforço, né? E no caso, como eu sempre gostei de mercados, finanças, economia, o mercado sempre foi uma coisa muito óbvia e direta. Eu acabei me juntando à BBM por N motivos, mas eu acho que principalmente eram os valores, as pessoas que estavam lá, e ao longo da vida a gente acabou, né, tomando a decisão de fundar a SPX, que é onde eu venho trabalhando nos últimos 8, 10 anos, tá? A SPX existe há 10 anos e eu estou há 8 anos lá, como sócio e diretor responsável da parte de bolsa. Tem sido uma experiência excelente, porque além de fazer o que eu gosto, que eu sempre quis fazer na vida, estou me cercado de pessoas que eu admiro bastante, que eu gosto de estar junto, né? A gente divide os mesmos valores, né? A gente acredita nas mesmas coisas, estamos buscando, né? Temos os mesmos objetivos, temos incentivos corretos. E no caso do Falco, etc., que é o produto aqui em questão, quando a gente montou ele, quando a gente pensou o produto, a gente sempre pensou que o fundo de ações long bias, com mandato flexível para a exposição de bolsa, talvez o mais apropriado para o tipo de mercado que a gente tem no Brasil. Muito volátil, né? Com chances reais, às vezes dependendo do ciclo, dependendo do momento político, etc., de perdas significativas de capital. Então, nada melhor do que dar para o gestor a oportunidade, o mandato dele buscar ganhos de capital no longo prazo, buscando a preservação de capital. Então, isso a gente fez desde o início, que a gente raramente teve perdas significativas de capital ao longo do ciclo. Nossa maior perda num período fechado anual, na verdade, é no ano civil que a gente chama, nunca tivemos um ano negativo desde então, tá? E para isso, né, o que a gente faz, além do aumento e exposição, né, aumento e diminuição da exposição direcional, que a gente faz utilizando, né, o aumento da exposição líquida, ou mesmo utilizando hedge, proteções, a gente acaba buscando também estratégias de proteção e mesmo alocação de risco em outros mercados. Tá? A estratégia é toda focada em valor, né, que depois a gente pode discutir, em buscar
vantagens significativas de preço em relação aos preços que estão nos mercados nos ativos, e muito baseada nos ciclos econômicos, nos ciclos de mercados e nos ciclos financeiros. Tá? A gente tem uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. A SPX tem um enorme investimento na parte macro, tá? E mesmo na parte de análise de ações, e a gente permite, no fundo, a gente colocar uma pitada, e aí vai depender exatamente da nossa convicção, etc., em riscos, em ações específicas no mercado de ações global. Tá? A carteira é diversificada, um pouco mais diversificada do que a média de mercado, seja pelo tamanho, seja porque a gente gosta de estar em posições líquidas, que a gente consiga mudar de opinião, e quando mudar de opinião, a gente conseguir executar. Tá? A gente controla a exposição direcional de forma ativamente. A gente costuma dizer que ela fica normalmente entre 30% e 70%, mas ao longo do ciclo ela já teve quase zerada e já teve perto de 100%. Isso é o padrão mais normal. A gente está sempre numa eterna busca por proteções baratas para riscos de cauda. Tá? É óbvio que nesse mercado mais volátil essas proteções ficam mais caras e mais escassas, mas a gente tem conseguido com algum sucesso ao longo dos últimos anos, ao longo dos ciclos, achar proteções baratas. Tá? E a gente busca o short, a posição vendida em posições mais específicas, principalmente em empresas, quando a gente tem ou uma contabilidade questionável, uma história questionável, tá? Ou quando há erros de percepção, né? O mercado está com uma percepção muito errada do que é realmente a empresa, ou posições menores que a gente utiliza quando o momento a gente acha que vai virar. Tá? O valuation elevado é óbvio que é uma ferramenta importante para isso, que é a vantagem de preço que a gente tem, tá? Mas ela nunca é o único instrumento para a gente tomar essa decisão. Tá? Então esse é o SPX Falcon, tá? que é o fundo que é SPX desde o início, desde que eu me juntei ao SPX, ele foi criado, e é o que o VRB investe, tem a parceria com a gente. É um dos fundos que tem a parceria com a gente. Boa, Léo. Eu queria que você contasse um pouco sobre qual que é o segredo do sucesso aí seu à frente da SPX. Na verdade, eu já vi algumas entrevistas tuas em que você diz que tem que ser aí um pouco value investor híbrido, né? Tomando algumas decisões de trader, aproveitando alguns momentos específicos do mercado. Eu queria que você comentasse um pouco como é que funciona isso e se isso é de fato que colocou a SPX aí como uma das principais gestoras do país. Eu acho que o gestor ele tem que estar sempre se reinventando, né? Ele não pode ninguém gosta de se limitar a alguma coisa ou se rotular um perfil único ou específico, né? Eu acho que serve para a nossa vida pessoal, serve na educação dos nossos filhos, serve na nossa vida profissional, né? Eu acho que quem sobrevive não é apenas o mais forte ou o mais inteligente, é o que se adapta, né? É o que consegue se adaptar melhor, né? As surpresas e as mudanças do cenário que vão ocorrer, tá? Mas eu acho que, assim, quando a gente fala em value investor, ou investimento de valor, ou qualquer coisa nesse sentido, eu acho que o conceito básico é que em qualquer investimento ou alocação de risco que você faz, você deveria tentar comparar a sua visão do valor justo do ativo, né, que pode ser uma ação, pode ser a moeda, pode ser a taxa de juros, que é o valor de mercado, contra a sua percepção de valor justo. E você deveria saber explicar o porquê da diferença, porque senão você não entendeu por que o mercado está naquele preço. Tá? Isto, na minha opinião, é um investidor de valor. Tá? Quanto maior esta diferença, ou seja, entre o valor justo que você atribui ao ativo e o valor de mercado, quanto menor a sua percepção de risco de perda, caso você esteja errado, que provavelmente você vai estar errado em muitas vezes na sua vida, e quanto maior a sua convicção nessa alocação, maior deveria ser a sua posição. Tá? E eu acho que essa visão de valor justo, ela começa de forma simplificada, eu acho, na construção do cenário macro. A gente é orientado por cenários macros, por grandes cenários, tá? Onde a gente olha principalmente, né, como variáveis mais importantes, onde está indo a liquidez, taxa de juros, o crédito, né, o risco de crédito no mercado, o crescimento da economia, das empresas, dos setores, né? E em que momento a gente está, seja no ciclo econômico, seja no ciclo financeiro, e mesmo em termos no ciclo da empresa específica em questão. E a gente traz uma pitada também, que a gente tenta, obviamente que é uma dificuldade enorme, de olhar possíveis riscos no cenário. E aqui pode ser risco político, risco geopolítico, qualquer coisa do tipo, tá?
Eu acho que a partir da construção do cenário macro, aí que você vai entrar numa análise fundamentalista, ela é bottom-up, tá? Que você vai focar na especificidade de cada um dos mercados. Pode ser o mercado de câmbio, que é olhar principalmente balança, fluxo, mercado de juros, e no meu caso, no mercado de bolsa, tá? Que você vai olhar principalmente nas empresas e nos setores específicos, onde você vai procurar empresas que estejam razoavelmente bem precificadas, tá? Elas não precisam estar de graça, mas elas precisam estar razoavelmente precificadas dado o cenário em questão. E aqui a gente vai olhar principalmente o quê? Aquele cenário macro que a gente falou, a qualidade da empresa, sua capacidade de manutenção da rentabilidade e crescimento dos lucros, né, que vai determinar quanto você está disposto a pagar de prêmio por ela. A capacidade da empresa de manutenção dessa rentabilidade, como eu comentei, mas principalmente aqui também a qualidade e seriedade do management da empresa e seus incentivos. Eu acho que todo esse processo que a gente faz, no final das contas, é para a gente tentar entender o que a gente chama, o que eu chamo no investimento, do porquê e no quê. O porquê esse cenário macro é tudo isso que a gente faz e no que, dado esse cenário, dado tudo que a gente viu, dado tudo que a gente acumulou de informação, vamos investir no quê? O lado trader que a gente comenta, o híbrido que a gente fala, ele vai entrar principalmente no quê? Na definição do timing do investimento, que é o quando, né? Na busca de catalisadores que diminuam o risco do seu investimento, porque quando você tem catalisadores, talvez você tenha que carregar menos o risco e deixa você menos propenso a ser surpreendido com coisas que você não domina, que tem milhões de coisas que você não vai dominar, tá? E esse lado trader que a gente falou, né, que é a questão híbrida, ele vai também determinar o tamanho do investimento, tá? Que é o quanto você investe. E esse tamanho de investimento, você deveria também procurar hedges, proteções, diversificação, que torna, no final das contas, quando você investe olhando de forma aí consolidada, o seu resultado seja com o objetivo de buscar retornos significativos em termos absolutos e com baixo risco. Eu acho que o sucesso da SPX, eu acho que vem de fazer esse processo sempre com muita disciplina, paciência, tá? A gente exige uma enorme segurança, uma margem de segurança nos nossos investimentos, após um grande trabalho nessa parte de research, na análise do cenário macro e micro, tá? Então, eu acho que é isso, assim, que eu diria quando vem essa, digamos, a nossa fórmula de investir, tá? Boa. Luciano, quer fazer sua pergunta para o Léo? Pegando carona no que o Léo explicou no processo de investimentos dele, queria primeiro fazer uma pergunta mais geral, depois a gente pode explorar um pouquinho mais os setores, né? Mas acho que é uma pergunta que você deve ter recebido muito frequentemente, Léo, desde a crise, por que a Bolsa está perto de 100 mil pontos e a economia brasileira está com o PIB menos 6 projetado para o ano? Quer dizer, um pouco dessa margem de garantia e um pouco as pessoas entenderem o timing, né, o que está influenciando o mercado nesse momento e que tem uma perspectiva futura de crescimento. Como é que você tem analisado posições hoje, né, versus a economia real? Acho que como é que a economia reage versus a velocidade que o mercado financeiro reage? Acho que deve ser uma pergunta muito comum, e ainda mais para quem pensa como um velho investor, né, quer dizer, o que o mercado está pensando versus a realidade dos ativos. Como é que você está analisando nesse momento? Eu acho que esse fenômeno seja na velocidade com que os mercados se recuperaram e seja, digamos, essa diferença entre o que está talvez ocorrendo na economia real e o que está ocorrendo nos mercados, acho que ela nunca foi tão acentuada como ocorreu agora, tá? Eu acho que um motivo os mercados estão se tornando mais eficientes, tá? Isso é verdade, né? 2, mas eu acho que o principal é a enorme liquidez que está sendo colocada pelos diferentes bancos centrais e o enorme, digamos, gasto fiscal que está sendo desenvolvido na maioria das economias, principalmente nas desenvolvidas, tá? Então, essa diferença, então, quando você bota essa enorme liquidez, ela faz o quê? Ela faz com que as taxas de juros de forma geral, e aqui em termos nominais e reais, ainda mais num cenário que, por enquanto, ninguém tem medo de inflação de forma generalizada, faz com que você traga os fluxos futuros, mesmo que incertos, a uma taxa muito menor
e você acabe pagando um preço muito maior, tá? Então, não é só o Brasil, tá? Mas é um fenômeno geral. A verdade é que os mercados, de forma geral, estão descontando a melhora esperada, que ela provavelmente irá ocorrer, tá? Mas com riscos, talvez com riscos maiores do que o mercado está precificando, tá? Mas tem precificado de forma bastante agressiva. E principalmente em empresas que tenham uma perspectiva de crescimento de lucros de longo prazo significativa ou de alta confiabilidade, de qualidade de retornos absolutos, ou que passem uma sensação, né, que eu acho que ela é muito clara no setor de tecnologia, né, que é onde você tem toda a economia de plataforma digital, que você tem claramente alguns vencedores, mas eu acho que, dada essa pressão de liquidez, ela está sendo colocada de forma demasiada, tá? Então, eu acho, de forma geral, o mercado está pagando um prêmio talvez demasiado para uma qualidade, para um prêmio de crescimento de longo prazo, que eu acho que você vai ter depois, talvez, decepções, independente desse curto prazo, tá? Mas eu acho que ele vem de forma clara, eu acho que pelos bancos centrais que estão empurrando os investidores, né, os alocadores e os gestores a tomarem risco, dado as baixas taxas de juros, tá? Aqui, sem entrar muito em discussão 100 mil ou não, é óbvio que a gente está aproximadamente uns 10% a 15% abaixo dos highs, né? Desculpa, muita coisa ocorreu, também não dá para. Eu tomaria cuidado em olhar índices nominais, né? Assim, o dólar subiu, tem muita coisa boa ocorrendo, tem muita coisa ruim ocorrendo, mas o fato é que você. E aí aqui serve também para aqui e lá fora. Né, os investidores estão separando claramente em 2, 3 grupos de empresas, né? As empresas que têm, as empresas que não têm, né? E que vão ser provavelmente atacadas por algumas transformações que estão ocorrendo, e as empresas que você é meio boring, que você que está meio na dúvida, entendeu? E está sendo pago um prêmio enorme, e que pode ser que seja razoável pagar, por situações em que você tem um momento, uma história muito boa, e uma sensação de crescimento de um modelo muito robusto de longo prazo, tá? Isso é razoável de ocorrer quando você tem quedas de juros e quedas de prêmio de risco, porque são geralmente empresas com um duration mais elevado, né, que vão produzir seus fluxos mais à frente, mas é óbvio que isso vale para os dois lados, né? Se você tiver algum aumento de prêmio de risco, alguma surpresa muito significativa, seja de qualquer outro tipo, talvez esses prêmios, dado essa elevada duration, etc., ele pode ir contra você, tá? Mas eu não acho que está ocorrendo no Brasil nada muito diferente do que está ocorrendo nos mercados globais. Eu acho que aqui, talvez pela escassez de ideias, talvez pelo movimento de taxa de juros, que aqui, apesar de ter sido menor, ou no mesmo nível lá de fora, mas a gente tem, né, mercados menores, talvez a gente está tendo essa sensação, mas eu acho que é uma questão talvez de oferta e demanda, né? Você tem talvez menos empresas de qualidade, menos empresas desse tipo no mercado brasileiro do que talvez no mercado americano e em alguns outros mercados, tá? Mas não diria que é um processo tão diferente não, tá? Boa. Thiago, quer fazer a sua pergunta? Ô, Léo, a gente está vendo então uma inflação de ativos no mundo todo, e o que dizer para o investidor, pessoa física, que se machucou naquela primeira queda super relevante, ali em meados de março, e está com medo de uma segunda onda, uma segunda queda também super relevante? Uma coisa que eu achei muito bacana nesses últimos, sei lá, 6 meses, tá? É que eu acho que o investidor local, e aqui o pessoa física, institucional brasileiro, e eu tenho muita convicção em falar isso, que o Brasil está saindo muito pior, apesar do Ibovespa voltando, apesar da taxa de juros de curto prazo a gente tá menor do que estava, né? Eu acho que a gente está saindo pior, o Brasil está saindo pior desta crise, né? Vai sair principalmente na parte fiscal e nas discussões muito pior do que a gente estava, e na perda do tempo político e da capacidade talvez de realizar reformas necessárias, que a gente perdeu esse time político, perdemos um ano basicamente, talvez um pouco mais, tá? Mas me surpreendeu a calma com que o investidor, de forma geral, teve, digamos, a tranquilidade em não tomar decisões, ou que no limite é sair vendendo a qualquer preço, e sair dos mercados de risco, tá? Então, eu acho que essa foi uma surpresa positiva. Eu acho que foi ajudada, né, por essa sensação que os juros estão baixos e vão ficar por muito tempo aqui no Brasil, né? Que eu acho que a gente só deveria tomar cuidado
que não também tomar decisões de longo prazo somente baseadas num juro nominal de 2%, que não é sustentável no Brasil, na minha opinião. A gente vai ter de falar daqui a anos à frente de taxas de juros muito maiores, provavelmente em termos nominais e reais, mas eu acho que o investidor vem mostrando menor maturidade, tá? É óbvio que a gente viu no mercado de crédito, né, o que ocorreu recentemente, então colocar um investidor fora ou num mandato errado, né, com uma falta de informação, pode causar grandes problemas, tá? A graça, depois dessa vol toda, é que eu tenho certeza que o investidor de bolsa tem ideia da vol e dos riscos que está se metendo, mas eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é o que tem sido feito, é buscar toda a educação financeira, toda a informação que possa estar disponível. Isso está sendo feito. É óbvio que é um processo, isso está no início, a gente tem visto, né? Daí as números lives, Instagrams, tem bastante informação, mas eu acho que o investidor, aí, principalmente o pessoa física, eu acho que ele tem que, se ele quer fazer de uma forma realmente profunda as coisas, ele tem que entender que, o mercado é muito eficiente, 2, ele vai competir com pessoas, né, com um nível de profundidade, investimento em tempo, informação muito relevante, e eu não sei até que ponto ele quer abdicar do tempo e fazer esse esforço para competir ali no dia a dia. Então, acho que tem que separar um pouco a coisa, tá? Que eu acho que uma parcela relevante tem feito, entendeu? Saber adequar, né, o tamanho do seu risco ao desejo, né, ao portfólio, ao momento da vida de cada um, né, diminuir ao máximo e olhar ao máximo o custo com que faz esse investimento, e por último, caso a decisão, como eu falei, seja de seguir, investir individualmente, lembrar que os mercados são, como eu falei, muito eficientes e voláteis, tá? Então, se vai investir sozinho, faça um enorme investimento de tempo e conhecimento, que eu acho que tem sido feito, tem começado. É um longo processo, tá? A gente está bem no início, tá? Mas eu tenho me surpreendido positivamente com a vontade e o desejo de absorver a informação desse investidor, tá? Legal, Léo. Só aproveitando então esse gancho aí que a gente está falando dos investidores, né? De fato, a gente viu aí até em março mesmo, quando teve a queda aí da bolsa da B3, tanto da B3 quanto das bolsas lá fora, a gente teve uma entrada aí de mais de 200 mil investidores, pessoas físicas na bolsa, né? Então, é um sinal de que as pessoas estão de fato procurando esse mercado. Aproveitando esse gancho, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância do hedge, né? Como que os investidores e os fundos têm que se preparar, se proteger nesse cenário, né? Você mesmo falou que tem aí algumas empresas com preços bastante esticados. Como é que vocês estão vendo isso? E já emendando nos riscos, né? Quais seriam os principais riscos que você vê daqui para frente? Eu acho que o hedge é um instrumento. É óbvio, se você comprar hedge o tempo inteiro, né? E dependendo do preço que você paga, você não vai a lugar nenhum, né? No final das contas, as seguradoras existem para pagar dinheiro. Existem para deixar a gente dormir tranquilo, de saúde, etc. Mas elas existem para ganhar dinheiro. A mesma coisa, se tem alguém fornecendo hedge via opções, via qualquer mercado derivativo ou qualquer tipo de hedge, se você ficar fazendo o tempo inteiro, você não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que a procura do hedge ela tem que ser muito bem feita, muito elaborada, e ela não precisa ser feita somente com instrumentos derivativos, que é o padrão no mercado, né? Eu acho que você pode tentar buscar em outros mercados, que às vezes, dependendo da forma como está precificado, eles podem te dar uma alocação de risco parecida com menor risco. Isso serve para risco cambial, risco de taxa de juros, risco do preço de commodities, e assim vai, tá? Serve o padrão, que é instrumentos derivativos, né, que você pode alocar um percentual, como se fosse um prêmio, uma proteção. Lembrar hoje, por exemplo, que as vols estão muito elevadas, dado até, né, o que ocorreu recentemente, a surpresa que foi, é razoável, né, que o mercado, e dado até as incertezas no cenário, coloque. Então, achar que você vai comprar uma opção, uma put baratinha, etc. Não, as puts, as proteções de forma geral, estão caras. O que está até mais barato são as calls, se você for olhar de forma geral, principalmente no mercado de bolsa, tá? Então, o que a gente tenta fazer, além desse básico, é sempre tentar procurar ver opções, seja embutidas no preço das empresas, no cenário, ou em situações específicas, que devido a correlações do mercado, posicionamento, você consiga encontrar alguma coisa diferente, tá? Isso não é fácil, exige um enorme trabalho, mas eu acho que se você tiver tiver no mandato adequado de risco, né,
colocar algum budget para isso, né, algum orçamento para isso, e trabalhar com afinco, procurar, eu acho que dá para formar. Eu acho que hoje o principal risco que a gente vê no cenário, assim, no cenário de longo prazo, eu acho que vai ter pouco efeito no curto prazo, mas a gente não dá para menosprezar. Eu acho que a gente está muito mal parado fiscalmente, né? A gente vai sair dessa crise com uma dívida bruta de 95%, 96%, 98% muito elevada, com uma carga tributária já elevada, esse é um problema, e com enorme dificuldade de fazer reformas, porque a gente sabe que reforma geralmente é tirar de alguém para dar para alguém, né? Então você precisa ter liderança, você precisa ter algum tipo de consenso, você precisa saber negociar, e a gente não vê isso hoje nesse governo. Então a gente é um pouco descrente com essa parte de reformas, tá? E a gente é bem preocupado com o cenário de crescimento e o fiscal de longo prazo brasileiro. No curto prazo, obviamente, acho que os principais riscos, assim, o principal risco acho, de curto prazo é a gente ter alguma decepção na parte de economia, principalmente lá fora, um pouco aqui dentro, porque a gente, nos próximos meses a gente vai começar a normalizar um pouco os incentivos fiscais. A gente não pode ficar gastando 50 bi por mês, dando uma bolsa de R$600. A gente vai ter que tirar isso. Os Estados Unidos não pode ficar dando $600 ou $1.200 por família também, por semana, para as pessoas, entendeu? A conta não fecha, gente. Então, assim, isso vai ser retirado. Os incentivos monetários eles vão ficar por mais tempo, a gente sabe porque não tem inflação. A gente acha que não tem inflação no curto prazo. Então, acho que a principal preocupação é que existem talvez excessos no mercado, existem, a gente começa a ver, se você abrir, pô, é bolinha para tudo que é lado, né? São preços nunca vistos. E num cenário que a gente sabe que vai ter vol, né, que você está saindo, que tem enormes fundos e estratégias operando tudo na mesma ponta, que são estratégias quantitativas de momento, né, e que você vai passar nos próximos meses, principalmente em relação à retirada desses incentivos, e mesmo, inclusive, a discussão do corona, né, que vai ter uma segunda onda ou não, a gente vai ter um aumento no número de mortes, né, vacina ou não ter vacina, a gente é relativamente otimista com o cenário mais para frente desta discussão. A gente está um pouco mais preocupado, eu particularmente, com os próximos 15 dias, 30 dias a um mês, a 2 meses, tá? Porque a gente acha que você vai ter essa discussão fiscal começando a ser retirada, com você soltando a economia, até que ponto você pode ter de novo algum processo, tá? Então, acho que esse é o principal risco de curto prazo, tá? O posicionamento, o valuation, às vezes, agressivo de algumas classes de ativos, com esse risco de você ter algum tipo de decepção, tá? Esse é o principal risco, acho, no curto prazo. No longo prazo é isso, o Brasil está mal preparado para competir com o mundo, e aqui estamos na parte de educação, estamos em todos os sentidos, tá? Na nossa parte tributária, nos novos setores, né? Hoje a gente né? A gente tem uma elite exuberante, cheia de empreendedor, mas hoje, quando a gente olha a nossa capacidade industrial de serviços, de infraestrutura, ela deixa muito a desejar. Então, a gente é um pouco preocupado com o cenário global brasileiro. Boa. Luciano, quer fazer mais uma pergunta? Eu quero aproveitar, então, para ir nessa mesma linha. Quer dizer, tem ativos na Bolsa que dependem, por exemplo, muito mais de demanda chinesa, como, por exemplo, minério de ferro, né? E setores que dependem do consumo brasileiro, capacidade de crescimento, demanda. Então, eu queria aproveitar e já aprofundar um pouquinho em setores, né? Como é que você vê o setor de commodities, e setor de commodities pensando no minério de ferro, pensando em crescimento chinês, que parece ter recuperado de uma certa forma até de uma velocidade boa. Por outro lado, você chegou a ficar vendido numa posição de consumo discricionário em mês de maio. E se foi uma questão de preço, foi uma questão de visão de que talvez em algum momento esses estímulos vão deixar de existir, e aí talvez a renda não esteja tão sustentada, tem uma questão de recuperar esses desempregados no Brasil. Então eu queria fazer esses dois contrapontos, né? A bolsa que depende de crescimento chinês e a bolsa que depende de crescimento brasileiro. Eu acho que a China tem surpreendido, principalmente como ela foi afetada primeiro, e digamos, a força do modelo chinês, né, que é a disciplina dos seus trabalhadores, do indivíduo, né, quando é positivo, né, que é o braço forte desde a capacidade de organização, a capacidade de liderança, de disciplinar, funcionou, gente, os controles funcionaram. É óbvio que teve muito mais morte do que foi divulgado, é óbvio, mas não tem como não dizer que as coisas funcionaram, né? Então, assim, ele acabou que ele entrou primeiro, saiu primeiro,
E apesar da gente não ter visto lá uma enorme injeção de liquidez nessa parte monetária, como a gente está vendo outras, nem até assim fiscal, como a gente está vendo em outros lugares, eu acho que a recuperação tem sido, digamos, tem surpreendido, principalmente acho que na margem, tá? Eu acho que o minério de ferro, falando especificamente, eu acho que surpreendeu todo mundo a resiliência dele este ano, tá? Você teve uma crise gigantesca, um grande sudden stop, né, nas economias de forma geral, e no pior momento, olha quanto bateu o minério, tá? É óbvio que teve questões muito específicas, né? Você teve uma enorme decepção da Vale, que não vende agora, que deixou os mercados apertados desde o ano passado, que foi toda a questão dos acidentes que ocorreram. Você teve uma decepção de final de ano, de novo, com chuvas no Brasil, e não só da Vale, é com todo mundo, com a discussão do corona que impactou a produção no Brasil, e mesmo nas australianas. Então você entrou com nível de estoques muito baixo, que ajudou bastante com que os mercados não caíssem, tá? Por quê? Porque o estoque estava muito baixo. E hoje a gente está numa situação que hoje está com o minério aproximadamente perto de $100 o spot. Então, tem sido uma enorme surpresa das pessoas. Se você perguntar a trajetória de curto prazo minério, acho que é bem difícil de responder, tá? Até porque ela está sendo na margem contaminada por toda essa discussão aqui especulativa que a gente começou a ter, principalmente na margem. Ela começou a ser local, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas a nossa impressão, a nossa opinião é que, olhando os fundamentos, olhando oferta e demanda, vai haver uma normalização no Brasil, uma volta dessa produção. Ela é um pouco menor este ano, ao longo do semestre já vai aumentando, mas ano que vem de forma mais forte. E se não houver nenhum tipo de decepção na produção australiana, principalmente em outros países, a gente acha que você vai normalizar a oferta e você deve ter preços bem mais baixos do que atuais. Mas ainda bem, se você tiver uma economia perto do esperado, ainda muito razoável, tá? E acho até acima do que está embutido nas empresas ligadas ao setor, principalmente na Vale, para ser direto ao ponto, tá? Então, a gente não trabalha com minério de $100 para a Vale para os próximos 2 anos de forma nenhuma, a gente trabalha muito abaixo e ela aguenta. Ela está com endividamento muito baixo, mesmo considerando todos os passivos existentes, né? Então, eu dependo muito mais da economia não desgringolar. É óbvio que se o minério amanhã cair de 100 para 80, ela vai sentir, porque é da vida, mas eu te afirmo, não está precificado nem $80 no médio prazo na Vale, tá? Muito menos que isso. Mas a gente é pessimista nesse sentido, tá? E a gente não vê também uma pujança ali, o modelo chinês está sendo atacado em parte. Em relação aos outros commodities, a gente está bem mais preocupado, né? Obviamente você tem o petróleo, que no curto prazo, dado a OPEP+, o que está fazendo, né, está controlando, e dado essa volta que você vai ter algum aperto, tá? Mas a gente principalmente se os preços começarem a subirem, acima de 45, alguma coisa dólares, você começa a trazer a oferta que está sendo controlada e segurada. Então, a gente é bem preocupado, a gente é muito preocupado com as margens de refino. Isso aí vai ser uma desgraça, entendeu? Tem muito refino para pouco consumo. Então, isso vai bater de forma significativa nas empresas, tá? E as outras commodities, a gente vê, as commodities mais relevantes para a Bolsa Brasileira, que seria a parte petroquímica e papel celulose, a gente vê com preocupação. Tem muita sobra de capacidade nas duas, tá? E não é só que a economia é esperado que vai melhorar, mas como você está entrando capacidade, então, por exemplo, celulose, a gente só vai ter uma janela ok lá em 2023, é muito lá na frente. Petroquímica, então, você anos e anos, a gente está bem preocupado com petroquímico. Ainda mais quando você tem preço de gás natural, onde está indo, nos lows. Se você acha que está sobrando petróleo no mundo, cara, gás natural, então, cara, assim, a gente está indo para os lows, a gente bateu esses dias, tirando o vencimento específico de bolsa, nos lows de preço de gás natural da vida, tá? Então, não é um cenário muito... Então, assim, a gente é positivo porque a gente acha mesmo, para a parte de minério de ferro, para as outras commodities, a gente tem um cenário bem mais negativo. A parte aqui, falando especificamente aqui da posição do setor discricionário, 30 dias atrás aproximadamente, a gente estava bem mais preocupado com a velocidade de recuperação, com a discussão de Covid no Brasil, e a gente viu um valuation bem esticado das empresas, tá? É óbvio que o cenário deu uma melhorada, hoje até teve dado que saiu de venda, ela tem ocorrido. Eu acho que a gente também não pode confundir um pouco na margem que você tem volta de um consumo que estava represado, a gente tem esses 50 bilhões de reais que está entrando todo mês, que está sendo gasto de forma... O brasileiro não poupa nada, gente. A verdade é essa. Você está dando 600 reais para as pessoas gastam tudo. Tá? Vale a pena conversar com quem é mais simples, até os efeitos que estão ocorrendo em venda até de produtos ilícitos, entendeu? Tem sabe, assim... Então, assim, estão gastando os 600 reais de forma indiscriminada. E isso a gente sabe que vai ser retirado e depois o desemprego vai bater um pouco mais. Mas é óbvio quando você volta, que você adiou algumas discussões relevantes de investimento, né?
compra de casa, às vezes automóvel, etc. Você quer se dar algum prazer de alguma coisinha, etc. E tem um dinheiro entrando para um percentual da população que gasta tudo, você talvez está dando uma impressão nessa parte de consumo melhor do que realmente está. Mas a gente é um pouco mais mais preocupado com a normalização, a gente ainda é preocupado com os efeitos do Covid, entendeu? A gente, no sentido da economia, no que vai ter que ser gasto, nas condições, mas era uma posição muito mais tática, porque a gente via alguns preços talvez muito puxados, a gente até já vem diminuindo, entendeu? Mas não era uma coisa estrutural. A gente achava que, dado o cenário que a gente estava, acabou que deu tudo certo. Então, elas andaram até... Não foram muito diferentes do índice, não, quando a gente olha assim, em relação ao nosso custo de oportunidade e outras oportunidades, tá? Mas a gente tinha esse viés que, pode ter decepção aqui. Em algumas tivemos, a parte de varejo de apparel, de texto, a gente teve decepção, onde a gente está tendo muita surpresa, talvez, onde está tendo mais surpresa positiva na parte de eletrônicos, móveis, alimentos, que não é nem discricionário, entendeu? Então, essa é a parte, né, que vem a ver um pouco com essa discussão de passar mais tempo em casa, né, gastar na obrinha, o consumo de cimento, por exemplo, no mês de junho está explodindo, né, que é um pouco isso, tá? Mas não é uma posição, digamos, não era uma posição estrutural, uma posição muito mais de curto prazo, mais tática, okay. Isso. Boa. Thiago, quer fazer uma pergunta? Quero, Anderson. Leonardo, qual a sua visão para a eleição norte-americana e como pode impactar os preços dos ativos ao redor do mundo? Tá. Vamos separar que a discussão vai ser definida assim, digamos que vai ser um candidato democrata e um republicano, que hoje o mais provável é ser o Biden e o Trump, obviamente, tá? Só para simplificar um pouco. No caso, o cenário hoje mais provável que a gente está trabalhando é com uma vitória de um democrata. Longe de você estar definida a eleição, porque a gente até tem um prazo razoável, a gente já viu eleições em que as pesquisas estão com as diferenças atuais, que elas tiveram grandes reviravoltas, então longe, mas a gente acha que por alguns motivos o Biden é favorito, o candidato democrata é favorito, tá? E acho que que o principal no final das contas, o estado da economia vai estar provavelmente próxima eleição, ela não vai ajudar ao candidato que está no governo, que no caso é o candidato republicano, que é o Trump, tá? Ela vai contra, o desemprego vai estar elevado. Toda a discussão de coronavírus foi muito ruim para o Trump, se a gente olhar, né? E recentemente, toda a discussão, principalmente racial, que houve nos eventos recentes, a sociedade, de forma geral, americana, ficou muito contra todos os sinais que foram feitos pelo Trump. Então, se você teve presidentes no passado que ocorreram isso, presidentes republicanos, que foram para praças, conversar, discutir com os manifestantes, entender? O Trump, no pior momento, ele desceu e foi para o bunker na Casa Branca, entendeu? Estou dando só como foi. Ele usou gás de pimenta para ir numa igreja e usou uma Bíblia ao contrário, nem reparou que estava ao contrário, sabe? São sinais que, no final das contas, vão compor um quadro, e aquele elemento surpresa que talvez o Trump teve lá na eleição de 2016, ele não vai ter agora você teve 4 anos, tá? E lembrar que as pesquisas estão indicando que nos swing states, nos estados mais relevantes, que é mais importante, porque é uma eleição lá que não necessariamente ganha o mais votado, mas sim pelo somatório de vitórias em cadeiras em cada estado, os democratas têm ido muito bem. Tá? Então, acho que quando você soma tudo isso, e eu acho que também são pêndulos, né? Você está hoje numa discussão, talvez, seja por esse lado econômico, seja talvez pelo lado social, seja talvez esteja um pouco mais para um democrata, tá? Então, eu trabalho com esse cenário. Se você perguntar para ativos de forma geral, eu não acho que é ruim a vitória do Trump, do candidato democrata, pelo contrário, tá? Eu acho que ele vai talvez causar volatilidade, depois eu vou entrar na Bolsa Americana, de forma geral ali, tá? Mas eu acho até para o mundo, primeiro vamos discutir mundo, eu acho que o cenário mais provável é você ter uma discussão de dólar mais fraco, e não forte, como era o cenário recente, tá? Até recentemente, e você ter na parte, talvez, geopolítica, mesmo no relacionamento com a China, eu acho longe de achar que os democratas vão ser suaves com a China, não. Tá? É um dos consensos que existe hoje na sociedade americana, nos Estados Unidos, é que você tem que ser duro com a China. Só que o modo de fazer vai ser diferente. Eu acho que você vai voltar um pouco para o multilaterismo, né? De você trazer mais posições consensuais, você não vai brigar sozinho com a China, você vai ter menos volatilidade nas relações, você vai usar mais questões ambientais e direitos humanos nas discussões. Então, eu acho que ela até vai ser mais dura, talvez,
né? Ela vai estar menos preocupada, talvez, com efeitos talvez de curto prazo e mais. Só que ela talvez para o mundo ela traga menos risco, menos volatilidade, menos decisões decididas de forma unilateral e para um grupo muito pequeno de pessoas, tá? Então talvez seja até nesse sentido um mundo com menos vol, tá? Então ele não é ruim. Mas eu acho que quando a gente discute aí as empresas americanas, a Bolsa Americana, eu sou mais preocupado. Por quê? Eu acho que um vento que você teve nos últimos anos, nos últimos 4 anos, que foi queda de impostos corporativos, diminuição de regulamentação e regulação nos Estados Unidos, aumento na concentração e no poder das empresas, você vai reverter parte disso. Como eu falei, são pêndulos, tá? Eu acho que você vai ter que ter uma discussão de aumento de taxa corporativa. Não dá para os Estados Unidos ter uma das menores taxas da OECD de imposto de renda. Não precisa imposto de renda corporativo quando você vai ter o maior déficit da história recente, tirando períodos de guerra, entendeu? Então você vai ter uma discussão. Você pode não subir, querer o imposto subir para ninguém, mas você não vai discutir aumento de carga tributária para os ricos, para dividendos, para ganho de capital e para as empresas. Eu acho muito difícil. Mesmo que seja para você gastar mais. Muito razoável, mas as empresas, provavelmente nesse net, as empresas americanas e até em relação ao mundo, podem ser perdedoras na discussão de corporate tax, na discussão de concentração. Eu acho que você tem tido um enorme movimento de concentração que toda literatura está dizendo, setor de aviação, telecom, tecnologia, que talvez tenha passado do ponto, no sentido de criatividade, no sentido de geração de empresa, de empregos, no sentido de salários. Então você também deve ter uma discussão até que ponto, que era o azar que o assalariado médio nos Estados Unidos deu, que estava começando a apertar o desemprego, estava começando a subir os salários reais, aí veio a crise do Covid e vai jogar o desemprego na lua de novo. Então você... E aí você perdeu digamos, esse squeeze que você ia dar, esse aumento talvez de salário que a gente estava começando a ocorrer. Você jogou, no mínimo, essa discussão muito para frente. E aí, dado, né, o tempo político e social que a gente está tendo aqui, cara, essa discussão vai ser trazida, então ela vai ser colocada, então vai ser provavelmente aumento de salários, né, salário mínimo, incentivos à formação talvez de sindicatos, né, quebra de empresas para diminuir o poder delas. Então você vai ter alguma coisa nesse lado. E na outra, na parte de ambiental energy, tá, que eu acho que você também vai ter uma discussão relevante, tá, que está lá e é bem diferente do que a gente viu, né, no governo Trump, que, lembrando, teve CEO de empresa, das maiores empresas americanas de petróleo, que participou do governo ativamente no seu início lá como um cargo importante, só para ter ideia, um ex-CEO da maior empresa de petróleo do mundo. Então, dentro desses 3 aspectos, tax, regulamentação, né, concentração das empresas e custo do trabalho, barra talvez um pouco também, né, porque todo esse investimento, às vezes, em green economy, ele gera custo, né, ele gera, né, e mesmo talvez você pode ser que para a empresa americana padrão seja ruim, tá? Mas eu não vejo para o mundo um cenário muito ruim, não, nesse sentido. Eu acho que vai ser um governo que vai talvez taxar um pouco mais, vai gastar, vai investir mais, mas vai ter essas consequências. E eu acho que o dólar fraco, ele ajuda até e compensa um pouco, um dólar mais fraco, tá? Principalmente no seu início, tá? Mas eu acho que essas tendências longas não mudam muito. A gente está falando de um mundo, e aí de forma geral, que esse pêndulo vai andar um pouco para a esquerda e direita, dependendo de onde o país estiver, né? Você vai, se for um país que está indo mais para a direita, você vai discutir, né, mais controle sobre imigração, mais fechar a economia, e se for um país que está indo mais para a esquerda, você vai combater mais a desigualdade social, taxar mais os ricos ou as grandes empresas, e você vai ter esses dois movimentos. Você vai ter também um aumento talvez dos países trazendo um pouco daquele movimento de globalização, revertendo um pouco, não acho que ele tem como reverter, mas é um mundo um pouco pior de forma geral, tá? Acho que é o resultado disso aí, não vai ser, acho que, diferente ali nos Estados Unidos, não, tá? Mas eu não acho que para o curto prazo, eu acho que é um risco maior para a discussão se a Bolsa Americana vai outperformar ou underperformar as bolsas globais, tá? Eu acho que é muito mais aí do que ser um grande risco, tá? Essa é a impressão. Boa, Léo. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só queria lembrar para quem está assistindo que essa é mais uma entrevista da série VRB Talks, e quem perdeu as entrevistas anteriores, vai aparecer daqui a pouco um QR Code aqui na tela, que através desse QR Code você consegue ter acesso a todas as entrevistas na íntegra.
Léo, então a próxima pergunta, na verdade, é sobre a tomada de decisões na SPX, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que ela funciona um pouco. Eu já vi você dando algumas outras entrevistas falando que existe aí um brainstorm coletivo, né, para vocês tomarem as decisões, mas que você muitas vezes faz um papel ali de advogado do diabo, confrontando um pouco a visão dos analistas. Por que isso? Como é que funciona isso? Eu acho que é o group thinking, que é no final, que é isso um pouco que talvez você falou, que a tendência, quando você bota grupos muito homogêneos, né, e unidos, ele acaba buscando, sempre tendo a tendência de buscar muito consenso, decisões ou conclusões às vezes meio simples e até de forma às vezes meio rápida, né? Então, assim, eu acho que na SPX a gente tenta evitar ao máximo isso, tá? Eu acho que a gente sempre determina alguém, né? E isso é feito de forma informal, tá? Para fazer esse papel que eu falei do advogado do diabo, né? Que eu acho que ele tende a ser uma pessoa experiente, que tem o respeito das pessoas, mas ele deve, no final das contas, ele tem que ter condições de colocar as pessoas em situação de desconforto em relação ao seu argumento, na defesa da sua ideia, tá? E tentar, às vezes, até mostrar um ponto de vista diferente para colocar em discussão. Como eu falei, a tendência de um grupo, principalmente se ele for unido e homogêneo, tiver muito tempo junto, muitas vezes repelir qualquer argumento diferente, tá? E uma coisa que a gente faz, né, quando a gente, né, em qualquer processo de alocação de risco, quando a gente faz de decisório, né, a gente tenta dar, que a gente sempre determina um pequeno grupo de pessoas com os incentivos corretos de controle adequado de risco para tomar a decisão sobre a alocação de risco. Mas aí a graça é que esse grupo de gestores, essa equipe de gestão, que é bem determinada, ela vai olhar e escutar a opinião dos outros gestores e analistas, ela vai discutir exaustivamente o cenário, tá? Ela vai levar tudo em consideração que faz sentido todo argumento, né? A gente tem N fóruns de discussão internamente na SPX, bem democrático, onde a gente tenta colocar, né, que todas as opiniões bem embasadas sejam ouvidas e discutidas, e onde a gente costuma dizer que funciona a lei da melhor ideia. A melhor ideia vence. Mas no processo de gestão e tomada de risco, a gente não pode tomar sob consenso, ou mesmo em grandes grupos, porque a gente acha que leva para a leniência e ao conformismo, né? A busca de consensos, como eu falei, a um excesso de confiança, e principalmente a dificuldade de reconhecer quando você está errado, e você deveria zerar o risco, tá? Então a gente, daí a figura do advogado do diabo, que é às vezes o papel que eu falei que eu faço, daí a gente também, a tentativa de buscar sempre uma opinião de pessoas de fora, de especialistas que possam quebrar o consenso, né, ou mesmo o cenário errado que a gente está discutindo. Então, vem aí um pouco dessa, tirar as pessoas da zona do conforto, né, fazer o argumento contrário, inverter, são tudo técnicas que você utiliza para, no final das contas, chegar ao objetivo que você gostaria, que é tentar esgotar ao máximo a discussão, tentar discutir o máximo de cenários possíveis, e chegar a uma conclusão que tenha a menor influência dos nossos bias, dos nossos viés que todos nós, que o ser humano tem, que não influenciam na construção do cenário e na decisão da gestão. Tá? Então, daí esse esforço enorme em evitar consensos, group thinking, e decisões tomadas em consenso ou colegiadas. Tá? Esse é o nosso processo, é tudo feito para isso. Boa. Luciano, tem outra pergunta? Sim, eu queria continuar nessa linha de explorar os setores, Léo. A gente está começando uma agenda no Brasil pós-pandemia, né? Como é que a gente vai conseguir crescer sem ter dinheiro para investir, tendo que atrair capital privado e sem ter o que você colocou, que é uma perspectiva de crescimento de longo prazo definida para o país, né? É uma certa incógnita, né? Então você tem que atrair capital, mas ao mesmo tempo você não pode oferecer muito crescimento. Então teve o primeiro passo nessa direção que foi positivo, que foi o marco do saneamento, né? Para tentar atrair capital para esse setor, que é um setor que não precisa de tanto crescimento, está super subpenetrado no Brasil e teria espaço para quem investisse ali ter um retorno
adequado. Eventualmente também outros setores que o ministro Paulo Guedes tem comentado, como o setor elétrico, né, que pode ser um setor para atrair capital também. Como é que você vê esses dois setores de infraestrutura nesse momento e o que você vê como limitadores ou oportunidades para essa agenda de infraestrutura deslanchar no Brasil? No saneamento, acho que a principal oportunidade que tem, talvez a única, de forma mais relevante e significativa e direta, Luciano, é a Sabesp. Tá? A Sabesp é uma grande discussão. É óbvio que ela já precificou, em parte, a possibilidade de privatização. Tá? Você vai ter pessoas mais otimistas, pessoas menos otimistas. Eu acho que a principal discussão ali, qual vai ser o modelo que o Estado de São Paulo vai privilegiar. Tá? Eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que ele não vai privilegiar a arrecadação de recursos. A arrecadação de recursos já é gigantesca. Eu acho que ele vai querer, ele é um cara muito inteligente, eu acho que ele vai fazer, obviamente, um mix entre conseguir construir um modelo, né, que gere de alguma forma, talvez tarifas mais baixas de forma rápida, né, com eficiência na alocação, no investimento, né, e você atingir seja o saneamento, seja o esgoto, que a gente sabe que é um dos setores que gera as maiores externalidades positivas, né? Tem inúmeros cálculos que dizem o investimento em saneamento, esgoto, água, cara, que você economiza em saúde, em diminuir mortalidade, e assim vai, cara, é óbvio que ele tem que ser feito com critério, tem que ser bem feito, né? Senão você também gera sobrepreço, gera um bando de coisa, mas, então eu acho que ele vai fazer um misto, então eu não sou tão animado quanto algumas pessoas são em relação ao potencial de valorização das ações, tá? Elas já estão acima do RAB, né, que seria a base de ativos regulatórios, bem acima, e eu não sou tão animado, até porque a empresa modelo da Sabesp vai ser ela mesma, então no sentido do valuation que você pode atingir no caso de privatização. O modelo ainda está incerto, existem algumas discussões, mas esse é o principal caso. Nas outras, ou são questões indiretas, no sentido se as empresas vão conseguir participar ou não e criar valor, isso tem sido até bem precificado, até precificado de forma demasiada. Tá? Na parte do setor elétrico, acho que assim, o principal case, e até na discussão de privatização, vamos ser bem sinceros, talvez tirando o Correio, que é um negócio significativo, mas muito difícil, eu acho que no curto prazo eu não teria grandes esperanças, tá? Era a Eletrobras. Tá? A Eletrobras tem um modelo lá pronto, ele é um modelo ideal, eu não vou entrar nessa discussão, acho que não é o ponto, mas tem um arcabouço sendo montado. Eu acho que esse ano não tem condições, tá, gente? O ano está meio perdido nesse sentido. É uma discussão para o ano que vem, mas acho que é meio consenso no mercado. Mas eu vejo alguma dificuldade, sim, de conseguir. Na linha do que a gente conversou, né? Um governo que tem dificuldade de colocar uma agenda, tem dificuldade de dar foco para as coisas, né? Mas eu acho que talvez tenha um pedacinho dele que vai querer deixar talvez um marco, alguma coisa. Talvez a Eletrobras seja um cara importante nesse sentido. Eu acho que a Eletrobras vai deixar algum na mesa, vai deixar algum nos N fundos de participação que vão ser criados aí para ajudar no convencimento das bancadas. Eu acho que a gente tinha cenários, talvez lá atrás, no sentido das molezas de incentivos que vão ser dados para a Eletrobras de ser privatizada, que vão ser um pouco menores do que algumas pessoas consideram. Tá? Eu acho que não tem que ficar dando moleza para minoritário na Eletrobras, não, tem que fazer o que a justiça manda, tá? Mas dito, eu não sou tão animado com a discussão que vai acontecer nos próximos meses, mas eu ainda acho que quando bota risco-retorno olhando o médio prazo, olhando o ano que vem, ainda um investimento que eu acho que faz sentido, nesse sentido de risco-retorno, mas eu não espero nada andando muito no curto prazo, não. Tá? Obrigado. Boa. Thiago, quer fazer mais uma pergunta? Obrigado, Anderson. Uma pena que está acabando a live. Eu tinha mais umas 300 perguntas para o Leonardo. Leonardo, eu queria que você contasse um pouco sobre você na física agora, né? Você é um empreendedor, você é responsável por diversos colaboradores, por bilhões de reais. Você é um dos maiores gestores de ações do Brasil. Como é que você faz para manter a tranquilidade e a calma num ambiente tão volátil quanto a Bolsa Brasileira? E se você tem alguma rotina, se você nada, se você faz esporte para tentar aliviar a pressão? Eu acho que como qualquer atividade de alta performance, ou qualquer coisa que você faz na vida, né, e que você vai se dedicar muito, mas tem que ter algum tipo de equilíbrio. Então a gente trabalha pra cacete, acorda cedo, lê pra caramba, etc. Mas você tem que ter um equilíbrio, você vai ter que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, obviamente, tem que ser combinado com as partes, principalmente com a sua família.
né, que eu acho que eu acho que isso a ciência até demonstra isso, né, que as pessoas que vivem mais são pessoas que têm relacionamentos, seja amizades e seja na família, né, é super importante, né, na sua qualidade de vida e até na sua longevidade. Então, no final das contas, como quase tudo na vida, é equilíbrio. Cara, não dá para achar que você vai, talvez nos mercados e nos segmentos mais competitivos do mundo, que é investimento, alocação de recursos, você vai ter uma vida tranquila no sentido de estresse, no sentido de alocação de tempo, no sentido de necessidade de absorver informação. E eu acho que absorver informação, eu acho que ele é generalizado, né? Na maioria, né? Se você quer ter tá buscando, né, empreender, ou desenvolver alguma coisa que faça diferença, você vai ter que absorver no mundo de hoje muita informação. Então você vai ter que ter equilíbrio entre a enorme quantidade e o estresse de trabalho que você vai ter, a necessidade de estar sempre absorvendo informação e ter um equilíbrio da sua parte pessoal, que eu digo que é principalmente com o tempo que você gasta com a sua família, com a qualidade do tempo com a sua família, e eu somaria duas coisas mais. Necessidade de você praticar um esporte, acho que para mim é o meu canal, é a minha família, são meus poucos amigos e esporte, tá? Eu adoro, cara, então, assim, manter, não, cara, né, já passei da idade de manter saúde, para você poder ficar sentado 12 horas por dia, não ter dor nenhuma nas costas, entendeu? Home office só piorou, eu passo mais tempo sentado hoje no home office do que quando trabalhava no negócio, entendeu? Você estar com uma saúde boa, eu acho que a gente tem todos a informação, tecnologia para a gente viver muito, cara. Eu acho que nós 5 aqui, ó, vou bater na mesma, mas já a média que vai vir acima de 90 anos, entendeu? Poxa, então assim, e para a gente aproveitar, se aqui deve ter gente que tem ainda mais 60 anos, se for 90 anos, 40, etc. Mas, cara, aproveitar com saúde, entendeu? Esporte distrai a cabeça, né? Eu acho que dá saúde, mas e ler, tá? Leia, e lê só não só coisas ligadas ao trabalho, tá? Também a literatura diz, cara, que não tem coisa melhor para tirar estresse, porque ele é um romance, lê história, mas principalmente romance, né? Mexe com imaginação, então, eu acho que tem que tentar ler sobre tudo, né? É óbvio que você vai acabar na sua parte sobre finanças, história econômica, né? Cada um tem um hobby, uma coisa que gosta, entendeu? Né? Aquele negócio, meu sonho era conseguir ler um livro por dia, que nem tem gente muito boa e que consegue ler quase um livro por dia. Pro meu sonho, infelizmente, não tem tempo, não consegue. Mas ler bastante, tá? Que aí você vai aumentar o número de instrumentos, ferramentas que você tem, você todo dia vai se sentir mais inteligente do que ontem, e acaba conseguindo desestressar. E eu que falo brincando, se der um tempo também para ver um filmezinho, um streaming, cara, que tem de minissérie boa, cara, entendeu? Então, assim, poxa, uma das coisas que o Corona só consolidou, né, que é o streaming, né, cara, pô, tem muita coisa boa sendo produzida, entendeu? Com muita criatividade. Então, cara, eu acho que é isso, é equilibrar, tá? Não tem jeito, né? O seu lado profissional, família, e ter uma válvula também de escape, que aí pode ser para alguns leitura, para outros esportes, para outros amigos, etc. Mas para você, né, também já vai falar. Mas equilíbrio, como quase tudo na vida, equilíbrio. Boa. Maravilha, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui dessa entrevista, nosso tempo está esgotando. Quem está assistindo e perdeu essa entrevista e as anteriores que a gente fez, vai aparecer um QR Code na tela, vocês vão ter acesso a todas elas. Pessoal, muito obrigado, queria agradecer Leonardo Linhares, da SPX, Luciano, da XP, e o Thiago, do VRB, obrigado pela entrevista e pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Gente, obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite.